mais um episódio do People Tech. E aqui com uma pessoa que com certeza vai agregar demais. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, aí decidimos gravar logo porque estava quente já a conversa. Estou aqui com a Eliane Leite, maravilhosa, uma apaixonada por educação, durante 40 anos executiva, mas sempre focada em desenvolver as pessoas, de levar esse conceito de conhecimento, de curiosidade, que eu chamo de curiosidade intelectual, para as pessoas com as quais ela trabalhou ao longo da vida. Hoje professora, coordenadora de curso, e vem aqui para colaborar e contar a gente um pouco mais do que é esse RH estratégico e, além desse RH estratégico, como é que esse RH vai lidar com os novos ecossistemas humanos, né? Porque hoje tudo está sistêmico e entrelaçado e complexo, mas dá para trabalhar e trabalhar bem dentro da complexidade. A complexidade não pode ser um medo, tem que ser algo que a gente abraça e diz, uau, que bom que é complexo, porque tem coisa para a gente resolver. Como eu costumo dizer, a gente está aqui para quê? Para resolver problema e melhorar a vida das pessoas. Eliane, vem para cá, adorei você ter topado essa conversa, eu sei que a gente vai ter alguns momentos aqui daqueles, porque só pelos bastidores eu já vi que a gente tem muita troca para fazer. Conta um pouquinho sobre você. Olá, gente. É um prazer. Obrigada, Karine, pelo convite. Eu tenho muito prazer de conversar sobre essa experiência minha com gestão de pessoas e, para mim, assim, é um momento agradável, um momento em que realmente essa trajetória de vida sai um pouco de dentro da minha alma e eu posso compartilhar o que está dentro daquilo que eu percebo, da forma que eu vejo e aquilo que eu também tenho estudado. Eu gosto muito de estudar. Então, eu acho que a minha vida foi meio isso, né? Desde que eu era pequena, eu já dava aula para os meus bichinhos em casa. Então, eu me descobri uma educadora desde muito cedo e, e daí eu segui uma carreira executiva durante 4 décadas, assim, qualquer coisa em torno disso. Eu trabalhei em organizações, em cargos que me desafiavam muito, em transformações organizacionais que exigiam que, na realidade, o conhecimento, né, a aprendizagem fossem a ferramenta estratégica dessa transformação, na realidade. Eu acho que quando a gente fala numa perspectiva de pessoas, num olhar estratégico, a gente está falando em transformação, porque o tempo todo a estratégia significa mudanças de cenários e lidar com essas mudanças. Então, eu acho que a minha carreira foi pautada nisso. E sempre eu tive que a ferramenta para ajudar as organizações nas quais eu trabalhei, a ferramenta sempre foi a educação, conhecimento, aprendizagem. Então, qualquer que tenha sido a posição que eu tenho ocupado, isso sempre foi a parte mais importante. E hoje, assim, eu fiz uma carreira paralela na universidade, não podia deixar de ser, e daí coordeno cursos hoje de pós-graduação executiva e dou aula nesses cursos, e é uma paixão para mim ver as novas gerações. É como se eu agora, que já não tenho tanta energia quanto eu tinha quando eu era bem mais jovem, eu vejo essa energia acontecer por meio de outras pessoas. E o quanto eu posso ouvir muitos depoimentos delas dizerem o quanto elas estão transformando a si e aos seus contextos com essa aprendizagem que a gente troca, né, nesse ambiente acadêmico. Isso me renova, faz muito bem e me dá muito gás para continuar seguindo e estudando mais e adquirindo novas percepções. Então, assim, eu amo falar de gestão de pessoas, porque é por meio das pessoas que esse conhecimento se torna uma moeda de grande valor na transformação da sociedade. E lidar com pessoas, para mim, não é porque eu gosto de gente, que quando eu acho muito estranho quando alguém diz que não, eu quero trabalhar em RH porque eu gosto de gente. Eu digo assim, e as outras profissões, né? Não precisa gostar de gente. Então, gostar de gente é um pré-requisito de vida, né? E agora, gostar de trabalhar com gestão de pessoas, isso é um pouquinho diferente, né? Além de gostar de pessoas, que faz parte de qualquer coisa da vida da gente, essa gestão estratégica e tornar as organizações, e aí olhando o processo produtivo da sociedade, né, e vendo o conhecimento como essa moeda que hoje isso já algumas décadas já se fala que o conhecimento virou a grande moeda, né? Saiu-se do eixo
terra, capital e trabalho, e conhecimento é o grande eixo da riqueza das nações. Mas de falar a gente viver na pele, hoje está muito claro, né? Hoje está muito claro que toda essa transformação que está acontecendo na sociedade, ela pressupõe pessoas cada vez mais preparadas para explorarem potencialidades anteriormente desconhecidas, porque ao contrário do que a gente vê ou a gente achava, achava-se que a gente com a questão da inteligência artificial que a gente ia perder os empregos. E, ao contrário, a gente está vendo novos empregos surgirem e pouca gente para dar resposta para esses novos empregos. Sim, E sim, esse sim. perfil novo, ele vem carregado de questões não só, né, da questão de conhecer, não é lidar com tecnologia, eu sempre digo isso, que a questão de lidar com tecnologia é uma questão pervasiva. Todos nós estamos tendo que lidar com a tecnologia de algum modo. Essa tecnologia que nós pedimos ao universo para termos. Fomos nós que construímos ela, fomos nós que construímos esse contexto. Nós somos o agente. Esse contexto está aí porque a gente quis. Então, agora a gente tem que usá-lo. Então, saber usar esse contexto com um ferramental um pouco diferente, entendendo que os nossos cérebros estão sendo desafiados a uma outra parte que ele ainda não estava sendo estimulada, porque os nossos robôs estão fazendo as coisas que nós aprendemos a fazer, e valorizamos durante muitas décadas, e foi importante porque esses robôs não existiam. Sim. Só que hoje os robozinhos estão aí fazendo isso e está sobrando, né, espaço na sociedade para para novas competências. Então, eu acho que ser esse RH que está gerenciando esse contexto, né, onde o contexto, a realidade está mudando e as pessoas estão precisando enxergar, ser esse RH hoje é um grande desafio. E eu tenho dito que essa análise, quando a gente vai para a análise do que está acontecendo de uma forma mais sistematizada, né, nós estamos sentindo na pele, mas quando a gente vai na academia olhar para um lado mais sistematizado, algumas décadas a gente já vem falando que o mundo, né, ele migra para a colaboração e para a cooperação. Isso às vezes fica parecendo frase bonita, né? Eu acho que tem uma hora, às vezes até que dá cansaço da gente ouvir colaboração e cooperação, meu Deus, lá vem isso de novo. Já sei que tem que ter colaboração. A gente já está tanto no já sei que às vezes eu fico perguntando se a gente já faz. Se a gente já faz. É diferente do já sei para o já faz. Então, o que acontece é que o contexto da economia começou a mostrar que as organizações, né, eu acho que o primeiro, para quem quisessem sistematizar um pouco mais isso e fundamentar, não ser uma fala ao acaso, a economia dos ecossistemas, né, a análise econômica por meio, na perspectiva dos ecossistemas, começou a mostrar que as organizações, né, mais do que fazer fusões e aquisições, etc., elas começaram a se unir para oferecer ao cliente alguma coisa que elas isoladamente não conseguiriam Não na conseguiriam. velocidade, na qualidade, naquela perspectiva. Então, começou há uma diferença muito grande entre conglomerados, né? Existem empresas que são conglomerados, então elas se juntam, mas elas só têm uma pretensão de ficar aumentar o seu market share, enfim, e tem as empresas que estão se juntando para verdadeiramente trazer valor para a sociedade. Essas são as empresas que olham, é o que a gente chama das empresas people first. As empresas são conglomerados, muitas das vezes, algumas das vezes até saem, não vou citar nomes, mas elas saem aí em algumas manchetes. Poxa, como é que a empresa XYZ faz isso com as pessoas, faz aquilo? É porque para ela people first não é importante. Ela é um Não é conglomerado importante. e para ela está importando tamanho, está importando uma série de... é uma outra regra de jogo. E Sim, existem sim. as empresas que verdadeiramente estão colaborando e cooperando entre si. E a filosofia do People First fica extremamente Não é a evidente. variável mais importante. É, é. E aí, o que acontece? Essa economia dos ecossistemas começou a fazer com que essas organizações começassem a desempenhar de uma forma diferente. E os pesquisadores, especialmente, aí eu acompanhei a pesquisa do MIT, ela começou a perguntar para os executivos destas organizações que trabalham numa perspectiva de ecossistemas de negócio, e que tem People First como verdadeiramente, como genuinamente a sua essência de valores, essas empresas, então,
eles começaram a perguntar para essas empresas quem entregava valor. E, para surpresa deles, né, foi a grande surpresa, quem entregava valor não era o empregado da empresa necessariamente, a pessoa, o colaborador, enfim, o nome que as pessoas quiserem utilizar. Aquela Sim. pessoa que tem matrícula, eu prefiro dizer assim, ela não era necessariamente a pessoa que tem crachá e matrícula, mas esse percentual era um percentual pequeno, na realidade, quando eles começaram a analisar. E o grande percentual eram pessoas contratadas, a tal da gig economy, onde as pessoas estão trabalhando part-time em mais de uma empresa. Empresas, por exemplo, startups compondo projetos dentro da empresa. Então, hoje, um gestor, ele muitas das vezes gerencia uma pessoa que tem matrícula, ele gerencia funcionários part-time, ele gerencia pessoas que estão em diferentes partes do mundo e ele gerencia startups Fornecedores ou parceiros de negócio que se juntam Sim. para uma determinada entrega. E são de várias empresas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O RH, de repente, ele talvez esteja, e aí essa pesquisa começou a mostrar que o pessoal de recursos humanos olhava o pessoal que tem matrícula, muito para o pessoal que tem matrícula, quando, na realidade, este passou a ser o menor percentual de contribuição das pessoas. Então, quando eu falo em gestão de pessoas, eu pergunto, que pessoas você gerencia? Que força de trabalho é essa que entrega resultados? Aí eu pergunto, você já olhou para a sua organização e já viu como é que é composta a força de trabalho? E a sua entrega de valor RH é para quem? É para quem tem a matrícula? Ou como é que você faz para lidar, por exemplo, para engajar pessoas que trabalham em duas empresas, por exemplo? Como é que essa pessoa que está em diferentes locais, diferentes países, com diferentes culturas, como é que é engajamento de tudo isso? Como é que um líder é preparado para liderar esta equipe? Então aí vem a questão para mim do conceito de diversidade e inclusão. Porque por que a gente tem falado tanto em diversidade e inclusão? Não é só porque as pessoas têm trazido muito para as questões, né, que eu acho que até a própria ONU chama, né, de raça, cor, sexo, religião, opção, enfim, uma série de características. Mas, na realidade, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, se você fala em colaboração e cooperação, você está precisando de um mundo diverso que inclua todas as pessoas. Então, na realidade, quando você fala de ecossistemas, né, uma força de trabalho orientada na perspectiva dos ecossistemas humanos, você está falando em diversidade e inclusão de uma forma muito ampla. Muito ampla. Sim. Então, hoje eu acho que... Eliane, Fale. tem um ponto muito legal dessa sua fala, que eu tenho conversado muito sobre diversidade e a diversidade de pontos de vista, né? A criatividade, a inovação, ela precisa de pontos de vista diferentes, precisa do conflito, da discussão, né, do embate muitas vezes. Só que toda a nossa trajetória até agora, podemos dizer assim, é pelo consenso. A gente está buscando consenso, a gente acredita que o bem-estar vem do consenso. Só que as empresas, ecossistemas, ambientes, negócios, se a gente quiser ampliar, eles só vão sobreviver se a gente tiver conflito dentro. É um conflito positivo, né? Eu penso de um jeito, você pensa de outro, eu tive uma vivência, você teve outra, eu acredito em um escopo de ideologias, você em outro, e a gente vai ali encontrar uma forma de trabalhar junto e resolver aquele problema. Então, significa que esse líder precisa topar não buscar o consenso. E abraçar, né, as ideias diversas. E eu diria para você, eu não sei, hoje eu não me arriscaria a dar uma fórmula mágica para nada disso. Eu só sei que a gente tem que aceitar, se a gente acredita em colaboração e cooperação, então, assim, a gente percebe que, por exemplo, hoje o RH ser um business partner na organização e ser alguém que possa facilitar esse processo junto aos líderes, porque líder não é chefe, né? Vamos começar logo combinando que líder não é chefe. Então, líder é alguém que, num dado momento, ele está numa posição que até o próprio grupo coloca ele percebe ele como alguém capaz de ser um grande agregador. Articulador. Grande articulador.
Então, necessariamente, o chefe, às vezes, não é líder. E, assim, Uhum. as pessoas, cada vez mais, elas precisam desenvolver competências, que eu não sei se são soft skills, eu vejo um monte de nomes, mas, com certeza, os soft skills, eles contêm questões para lidar com essas questões, esses aspectos aparentemente contraditórios, mas paradoxos que são necessários para o crescimento e para a inovação. É a partir daí, né, que, na realidade, as coisas, a inovação chega. Então, assim, é preciso que as pessoas, nós todos, independentemente da posição que a gente ocupe dentro das organizações, dos rótulos que a sociedade impõe a gente, de Sim. alguma maneira, lidar com isso faz parte do dia a dia da gente. E cada vez mais a gente percebe que todos os nossos ambientes, não é só dentro das nossas empresas, qualquer ambiente que você passe a lidar com as pessoas, elas cada vez mais querem seu espaço para serem ouvidas, elas querem seu espaço de contribuição. É preciso que você abra esse verdadeiro, esse autêntico diálogo. E nós estamos numa sociedade de muita oratória, né? A gente vem falando sobre isso, e pouca capacidade de ouvir genuinamente o outro. O que o outro, de Sim. fato, está querendo me trazer, e eu parar para pensar sobre aquilo. Então, acho que, se eu tivesse que dizer para hoje qual é a competência que eu acho fundamental, eu diria que, assim, vamos aprender a ouvir. Acho que a primeira competência é quando eu abro o meu espaço para o outro, né? Então, assim, ah, a gente está com muita oratória, né? E eu acho que a gente precisa, se a gente está falando no mundo de colaboração e cooperação, acho que o RH precisa pensar nisso dentro das organizações, como ele pode contribuir. Primeiro, quem é realmente, para quem ele está, quem são as pessoas para quem ele realmente propõe soluções. As soluções que ele propõe, elas têm a flexibilidade suficiente, né? Então, nós estamos falando de um mundo que, por um lado, tem no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente tem o hábito de Sim. dizer que a nossa legislação trabalhista impede a gente de um monte de coisa. É verdade, mas a legislação no mundo inteiro não Se eu está falar de compatível. Portugal, então o pessoal vai morrer, porque eu só não conheço muito a daqui, conheço mais a do Brasil, mas tudo que eu leio daqui eu acho até pior e mais Então, rigorosa no estilo de mais regras e mais imposto e mais proteção até do que o Brasil. então, assim, lidar com esse mundo, né, de ecossistemas, que na realidade é o mundo da cooperação e da colaboração, requer as questões legais estão inclusas nisso. Como é que nós Sim, vamos ser agentes? E aí eu pergunto ao RH, até que ponto você consegue se posicionar como um ser que socialmente se sente com responsabilidade de transformar a legislação do seu país? O que você tem feito? De que fóruns você tem participado para levar os seus anseios? Que espaço político, o RH, como alguém que busca um espaço político na sociedade, político no sentido, a gente tem mania de demonizar, né, vamos dizer a palavra político, né, mas vamos olhar sim. político pelo ser político que nós somos. O fato de nós sermos um ser social, nós somos um ser político. Cadê o RH Uhum. exercendo esse papel de um ser político, discutindo com as organizações, né, competentes, o que está impactando a evolução daquela sociedade? Há pouco tempo eu li um artigo sobre a China que está flexibilizando a internet para os cidadãos. Mas é óbvio que eles vão flexibilizar. Mas é óbvio que, se eles querem, né, alguns objetivos que eles têm estratégicos de país, exigem que a população acesse a internet com maior democracia, vamos dizer, a democratização do Sim, sim. acesso. Então, isso, assim, as pessoas estão dizendo, poxa, está estranho, por que a China, né, que não tem essa característica cultural da democracia, não seria essa a tendência dela, ela está fazendo a democratização, aumentando esse acesso. Então, assim, porque, claro, porque ser estratégico não é só olhar para dentro do meu negócio, é olhar para a estratégia de país. Então, se o meu negócio é o que hoje, por exemplo, um importante autor que eu acho que as pessoas de recursos humanos precisam ler, que é o Dave Urich, melhor dizendo, ele fala do outside in, a estratégia outside in. Você tem que olhar para dentro e para fora.
olha para o país, Sim. qual é a competência de país, o que está acontecendo com o nosso país, e o que muitas vezes a nossa empresa deixa de poder crescer porque ela não está tendo os potenciais, ela não está tendo as ferramentas. Então, o que está acontecendo com a legislação? O que está acontecendo, né, por exemplo, com empresa, por exemplo, pessoas fazendo curso superior que não vão fazer nenhum sentido dentro da organização? Por que nós não estamos nos fóruns de discussão das políticas de educação brasileira para mostrar o que as empresas estão sendo, muitas das vezes, compulsoriamente obrigadas a gerar custos de educação, quando Uhum. o próprio sistema educacional poderia estar preparando os cidadãos um pouco mais adaptados para as demandas estratégicas do país. Então, assim, essa participação nossa para crescer a sociedade, então eu digo que num ecossistema é quando todo aquele bioma floresce. E o bioma que nós estamos inseridos não está só nas paredes da nossa empresa. Se eu entender que eu, para ser um RH estratégico, eu vou olhar se eu olhar as paredes da minha empresa, eu já estou olhando tudo, porque a gente muitas das vezes diz assim, o RH tem que sair de dentro da sala dele e olhar todo o ambiente da empresa. Eu diria, ele tem Sim. que olhar todo o contexto onde a empresa está. E ele deixa de ser um RH só estratégico, ele não deixa, não. Ele, além de ser um RH estratégico, ele precisa pensar sistemicamente. Ele precisa olhar como é que a influência que aquilo faz e que faz com que a maturidade de aprendizagem da organização dele não seja suficiente para entregar a riqueza que aquela estrutura econômica gostaria de se preparar com potencial para entregar. Porque hoje não basta adquirir máquinas, não basta adquirir prédios. Aliás, talvez nem precise tantas máquinas nem tantos prédios, mas precisa ter gente. E gente com um perfil que a gente tem falado, em upskilling, reskilling. Não achar que a galerinha de 18 anos é que vem, já nasceu pronta para essa Não, sociedade. Não, não vem, não. A gente nunca está pronto. A gente é, vai se aprontando, né? exatamente. E essa galerinha precisa das galerinhas mais, né, das outras gerações e trocar, aprender com outras gerações. Então, assim, esse aprender on the job e o autoaprendizado, hoje, Uhum. ele é essencial. E o autoaprendizado precisa de mentoria. Né? Então, hoje, cada vez mais se fala do mentoring nas organizações. Por que se fala tanto de mentoring? Porque está se falando em autoestudo. Autoestudo requer um mentor que saiba fazer curadoria de conhecimento. Então, hoje, a gente não está falando em professor, a gente não está falando em chefe, a gente está falando em verdadeiros mentores que são curadores de Sim. aprendizagem, para que eu possa encher a minha mochila das riquezas que vão fazer diferença para mim e eu só vou ficar feliz quando E eu perceber que aquilo que eu faço sim. transforma o ambiente, melhora a sociedade. Porque é isso que faz a gente acordar de manhã. Dizer assim, pô, vamos lá, porque Sim, você sim, vai fazer sim. falta. Eu não sou mais um na multidão. Nunca a maestria pessoal foi tão importante. Isso veio lá, gente, de Peter Senge, em 1980. Maestria pessoal. Nunca isso foi tão Maestria importante. pessoal. No momento que está se E falando de IA generativa. Né? Então, é, a gente está falando no padrão e a gente está falando na diferença, naquilo que realmente transforma. Eu acho que tem CRH umas hoje. coisas muito legais aí na sua fala, né? Primeiro, a questão dos cursos e do mentoring, né? Essa diferença e essa geração de valor de um jeito completamente diferente. Muitas vezes o curso não vai fazer sentido e eu ainda vejo empresas, RHs, não, vamos todo mundo fazer esse MBA. Gente, as pessoas precisam de aprendizagens diferentes. Cada um está em um estágio diferente em determinada régua, se é que essa régua existe. Eu acho que a régua está mais para o mosaico, né? Então, o mentor ele vem justamente para isso, né? Quase o one-on-one ali, que você vai entender o que que a Cari precisa, o que que faz sentido para a empresa, onde a Cari precisa alcançar, quais os objetivos a empresa precisa alcançar, e a gente vai traçar uma trilha juntos. Né? É E isso, isso quando a gente fala em diversidade, flexibilidade, a gente acaba falando também de individualidade. Né? Os programas não podem ser mais globais, todo mundo tem que fazer. Não, a gente precisa ver o que, que serve e precisa e é necessário para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C.
Eu tenderia a dizer para que eu não seria tão pendular, né? Eu diria assim, existem programas que, de alguma maneira, eles precisam, a gente precisa criar uma linguagem que nos una. Então, de alguma maneira, Sim, existem algumas aprendizagens que me parecem que são comuns a um ecossistema. Aquele ecossistema precisa daquele equilíbrio ali, aquilo é o básico, porque é aquilo que cria a nossa identidade de valores, de algumas coisas que realmente fazem com que a gente seja daquela espécie, né? Então, assim, eu acho que existem alguns conhecimentos que nos unem como uma espécie, assim. sim, Agora, existem alguns, aquilo que eu gosto de usar o diagrama de Venn, né? A teoria dos conjuntos. Então, existe uma parte que é a interseção, que ela é uma parte que ela não é a maior parte. Tem uma parte em que nós não vamos combinar. Então, eu sim, acho que, assim, como tudo no mundo, né, a gente é pendular, a gente acha que vai sair de uma coisa para outra. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, eu acho que existe um núcleo, né, de interseção onde nós precisamos ter um conhecimento comum, sim. Tá? Diz assim, olha, isso uhum, daqui nós vamos precisar falar a mesma linguagem, senão a gente não vai se entender. Se cada um usar um dialeto, vai ser impossível, né, a comunicação. Agora, existe uma outra parte que é o meu, assim, até quando a gente casa, né? Tem uma parte assim que é nós somos o fofinho, geralmente as pessoas quando começam o casamento, acham que tem que ter uma interseção total. Não. Existe aquilo que nos une e aquilo que nos separa, e tudo isso faz com que a gente seja muito bom naquilo que a gente faz, né? Então, eu acho que as empresas têm que entender. Só que essa parte não é o todo. Ela não é uma. sim, não. Assim, eu tenho, por exemplo, o conjunto de valores da empresa, eu tenho que pensar igualzinho a empresa. Não, eu não tenho que pensar. Tem um conjunto de coisas que nós vamos ter que pensar da mesma forma e querer ir juntos nessa direção. E tem um conjunto de outras coisas que nós somos diferentes. E isso não impede que a gente junto realize. Aí é que eu acho que se vem o conceito de complexidade. O que é complexidade? São vários plexos, né, que se cruzam e que criam novas sinapses. Então, na medida em que a complexidade, uma empresa pode ser uma startup bastante pequena e ter uma alta complexidade, porque ela pode ter Sim, muitas camadas de percepções que ela consegue abrigar. Então, o RH, quando ele está gerenciando pessoas, é gerenciar essas sinapses todas, e fazer com que isso não cria um gargalo dentro. Como é que ele prepara as pessoas? Então, se eu vou conversar com a Karen para a gente fazer uma mentoria, eu tenho que ser capaz de discutir com ela quais são as coisas que ela espera, quais são as coisas que a organização espera, até que ponto tem umas coisas que talvez não esteja no plano dela, mas no plano do todo vai fazer diferença, e ela vai começar a entender o que isso faz diferença. E aí eu acho até que vem um ponto, cara, que a gente estava falando da questão do feedback, né? Por que hoje em dia é tão difícil a gente conseguir conversar de coisas que são legais e coisas não legais? Como é que a gente diz, pô, bacana isso, porque bacana isso é feedback, que bom, legal, vamos repetir mais vezes porque isso foi muito bom, e que coisas não são muito legais, né? Então, falar dessas coisas com autenticidade, com uma forma de crescer, e de realmente ser um processo de aprendizagem, porque aprendizagem é isso, né? Não é tirar 10 todo dia na prova. Eu digo que não. as matérias que eu mais aprendi foram aquelas que o professor me deu uma nota baixa de cara. E eu percebi que eu estava Sim, resistindo, sim, porque. sim. E muitas das vezes o problema não era o professor que era ruim, nem a matéria que era chata. Eu tinha um problema meu para aprender aquilo. E muitas das vezes a gente vê no outro um problema, quando na realidade o problema está na gente mesmo. Então, eu acho que essa questão do RH ser o facilitador de trazer essa aprendizagem dessas competências que estão dentro dos soft skills para que a gente possa responder a esse desafio. Então, eu acho que, voltando ao início da tua pergunta, quer dizer, esse RH estratégico, que, na minha perspectiva, ele precisa ser sistêmico, porque ele precisa olhar o bioma inteiro e As perceber como é que. camadas, as Exatamente, parcerias, esse as RH político, esse sinapses. RH social, né, que vai olhar, ele, ao mesmo tempo, ele precisa perceber que novas competências são essas que estão acontecendo, como é que a gente traz isso para a empresa e como é que a gente inclui, né? Porque
fazer upskilling, um reskilling de uma organização e fazer ser um facilitador, que não é ele que faz a transformação, mas ele ser um facilitador dessa transformação, eu acho hoje que é assim, ele para fazer isso ele precisa compreender esse cenário, ele precisa perceber, e aí eu acho que ele precisa tomar muito cuidado, o Kari, que eu acho que eu acho que tem acontecido, que é a questão de ele estar perdendo um espaço quando ele não está olhando isso. Porque outros líderes dentro da organização, outras áreas, estão ocupando, acho que, espaços que talvez o RH esteja deixando passar. E aí eu acho que ele precisa olhar se a própria... Eu fico perguntando ao RH, né? Eu pergunto sempre, você acha que você é o ícone da transformação ou você é aquela área em que as pessoas, quando batem na sua porta, já dizem assim, meu Deus do céu, quanto tempo esses caras vão demorar para me dar uma resposta? Então, assim, o quanto você é a própria transformação, que tem leveza, plasticidade, para pensar nessa questão e diz assim, peraí, será que eu vou repetir a fórmula? Né? Eu vou fazer como nossos pais? Porque muitas das vezes eu vejo algumas práticas em recursos humanos que eu digo assim, ok, nada contra, algumas práticas elas continuam valendo, mas será que isso não precisa ser significado dentro desse contexto? Gosto O de quanto eu estou exemplos. respondendo na velocidade, o quanto eu não fico botando a culpa na lei, eu não fico botando, o quanto eu estou encontrando o caminho junto com a organização. Né? E eu acho que eu pergunto sempre para o RH, né? Você já é um ecossistema? Você consegue olhar seus subsistemas integrados? Então, às vezes, a gente tem coisas básicas, né? Onde um subsistema de atração e seleção entra em choque com um de desenvolvimento, porque a área de desenvolvimento fica tentando preencher skills que a área de atração e seleção começa a trazer pessoas. E aí a gente começa a gastar dinheiro em desenvolvimento, quando na realidade você devia estar comprando, sugerindo à empresa, traz uma startup inteira e traz a competência para dentro, em vez de ficar tentando patinar em cima. Enfim, estou dando um exemplo grosseiro aqui. E muitas das vezes áreas de remuneração, e às vezes a área de remuneração não está compatível com a resposta daquilo que está sendo esperado. Então, eu às vezes pergunto assim, será que a própria área de recursos humanos ela é um ecossistema? O quanto ela trabalha e quanto essas coisas estão fazendo sentido dentro de toda a organização e o quanto essa área como um todo ela não está só olhando a estratégia do negócio, mas ela está entendendo o contexto como um todo. Então, eu acho que é um desafio fascinante, fascinante. Sim. É um convite que eu sempre procuro fazer com os meus alunos, é dizer assim, vamos entender o nível de maturidade que a sua organização está. Como é que você, muitas das vezes, não tenta chegar ao estado da arte, né? Ninguém chega, é aquilo que a gente estava falando, ninguém está pronto, né? Nós estamos sempre em processo. Então, a sua empresa, se ela ainda não chegou a esse nível de maturidade, daqueles cases bonitos que estão nos livros, né? Ela pode ser, ela quer esse caminho lá, mas como é que você ajuda a sair do nível 1 para o nível 2? Do nível 2 para o nível 3? Talvez você não vá chegar no nível 5 lá, que seria o mais alto, mas quanto você vai deixar um caminho pavimentado para que novos níveis de maturidade surjam? Porque os níveis de maturidade de qualquer ser humano, ele surge a partir... Você saiu de um estágio 1. No estágio 1, quando você percebe, você não está pronto para o 2. Aí você começa do zero no outro. Daqui a um pouquinho você sente que tem que subir. Da mesma forma são os nossos negócios. Então, E a maturidade, ela é intencional, ela não pinta. Vamos ficar aqui, vamos amadurecer. Não, ela é intencional, é melhoria contínua, excelência, inovação. Adorei o olhar para fora, que eu acho que é algo que raras áreas de RH fazem isso, né? Eu gostei muito da perspectiva de olhar. Você deu o exemplo da legislação, mas é tudo, né? A gente falou de legislação, mas a gente tem processo, a gente tem regime de trabalho, a gente tem espaços, né? E como é que a gente sai daquilo que não está funcionando com uma ideia diferente e não mais do mesmo?
E a gente tem visto no meu movimento dos frameworks, que eu costumo dizer, tá funcionando ali na empresa A, pega lá e vamos botar aqui, encaixa, né? A gente até brinca aqui, vamos encaixar quadrado na bola, né? E não é. A complexidade vem disso. Flexibilidade, individualidade, preciso escutar, entender. E muitas vezes o escutar é perguntar assim, e o que mais? Porque o problema ele não está na superfície. Às vezes as pessoas com as quais a gente está conversando, nem elas sabem ainda exatamente o que querem, não conseguiram concretizar e verbalizar. Então, essa facilitação, ela é brutal. Sim. E eu acho que, assim, eu sempre pergunto qual é, né? Eu acho que, se você me perguntar assim, Helene, qual é a lista de coisas que o RH devia fazer assim, que eles devem se preocupar, eu digo, não sei. Eu acho que tem um universo de coisas para a gente parar para pensar e se perguntar, né? Eu acho que está na hora de a área de recursos humanos, mais do que nunca, né? Ela tem, sem dúvida nenhuma, ela hoje pode ocupar, ela é uma posição de destaque nas organizações, mas ela precisa se estruturar. Ela não pode ser a área que, quando você bate na porta, ela dá a mesma resposta de sempre, né? Não, olha, não vai dar, não, assim não pode ser, porque a gente vai preparar um curso, sim, então vamos cotar, aquilo vai levar. Esquece. Um Assim, ano. então, assim, como é que você começa? Como é que a gente começa a trabalhar junto para desde já a gente já ter uma primeira iniciativa? Desde já é alguma coisa que ele implica nas coisas que ainda não dá para fazer. Mas o que já dá para começarmos a pensar? Vamos pensar junto. Isso aqui para chegar, e assim, não dá para você começar. Não, vamos esperar ter o projeto, tudo pronto. Não, esse conceito de projeto em construção, em Acabou. andamento, sabe, esse RH em andamento. E é claro que existem os obstáculos. O que eu estou trabalhando para essas questões todas que estão criando impedimentos na sociedade, para a própria sociedade andar, né? Então, Sim. eu acho que é um momento assim que o RH precisa pensar mais do que muito mais do que gostar de gente. Eu sempre falo isso. E é mais do que isso. Como é que a gente pode gerar ambientes, ajudar a contribuir com esses ambientes e parar para pensar como é que o nosso funcionamento, e aí eu tenho chamado muita atenção da área de RH, assim, no sentido de vamos prestar atenção na governança. Como é que eu dou respostas aos desafios da empresa? Quais são os desafios que eu nem sequer sei que existem? Porque eu estou tão preocupado em entregar isso aqui para essas pessoas, né? E não estou vendo, muitas das vezes, o tanto de outras questões que estão surgindo em volta e elas estão sendo resolvidas, de alguma maneira. E você... Em algum momento a gente vai resolver, só que a gente pode resolver mais rápido, né? Eu acho que o tempo das coisas, eu acho que esse é um grande desafio. Você falou assim, não tem bala de prata, não dá para resolver algumas coisas, mas eu penso em alguns pontos importantes da nossa fala, né? Que é a questão da escuta, o que é escutar de verdade. Então, é descobrir, aprofundar essas camadas e ajudar as pessoas a efetivamente concretizar o que elas querem dizer. Esse, para mim, é um grande desafio. De alguma forma, a gente parou de conversar sobre as coisas difíceis, socialmente, inclusive, não se fala de política, não se fala de futebol, não se fala disso, não se fala daquilo. Isso começou a aparecer nas empresas também. Por que a gente parou de ter as conversas difíceis? Porque eu me lembro, sempre foram as mais divertidas, as conversas difíceis. Eu conversava muito com meu pai. Meu pai é tipo 3 horas da madrugada a gente estava conversando. E sempre eram as mais difíceis, são as que eu mais me lembro, as que eu mais aprendi. Verdade. Né? E outra coisa também que eu acho que é uma pitada de inquietação, né? De que quando alguém bate na minha porta e me diz, cara, eu tenho esse desafio, eu preciso estar inquieta com isso, enquanto eu não resolver. Né? E aí a terceira coisa, pensando em toda a nossa conversa, é o que eu posso fazer amanhã
para começar a resolver. Pode ser algo tão simples como, peraí, vou marcar com alguém para conversar, vamos marcar uma reunião para a gente ver o que a gente vai precisar estudar, vai ter que chamar o jurídico, esse jurídico da gente atende, ou a gente vai ter que encontrar um outro jurídico. Então, esse movimento de inquietação, eu acho que nos move, porque dá aquela, sabe, aquela angústia. Não é algo que, não, vou guardar aqui, em algum momento eu vou puxar isso para fazer. Não, a gente precisa de certa inquietação para fazer. Eu costumo dizer para trocar o pneu do carro enquanto ele anda e de forma bem rápida e com excelência e transformar o carro no avião. É verdade. Não perder o tempo das coisas. É verdade, sim, cara. Eu acho que é um desafio realmente incrível. É preciso que a gente olhe para dentro do próprio RH também e para fora o que está acontecendo, que pode não esperar ninguém bater. Olha, se a sua demanda chega porque alguém bateu na sua porta, já tem alguma coisa errada. Já porque temos um problema. Se você problema. está sabendo daquilo porque alguém bateu na sua porta, é bom você ficar atento. Porque você já devia ter sabido disso há mais tempo. Antes de todo mundo. Tá olhando em volta, né? É aquele olhar atento, né? É a escuta e o olhar, né? O olhar e a escuta caminham juntos, né? Então, deixa eu olhar o que está em volta de mim e deixa eu olhar para dentro da minha casa e dizer assim, peraí, como é que nós estamos entregando? Qual é a governança que eu tenho? É compatível? Porque, às vezes, os discursos são muito bonitos do RH. Eu digo isso, gente, a gente às vezes olha as nossas falas, eu falo vocês porque eu me incluo nisso, e eu diria que muitas vezes eu cometi Muitos de nós. Por isso que hoje eu posso falar dele, que eu digo, gente, quantas vezes a bola passou e eu nem vi, entendeu? Então, quantas vezes a gente não estava preparado e falava um monte de coisas bonitas e depois não conseguia entregar. Não conseguia, porque uma coisa é o que eu acho bacana, outra coisa é como é que eu estruturei, eu me organizei. E se você só pode ter 3 pessoas no RH, não adianta você se comprometer com uma massa de trabalho. Então, muitas das vezes as pessoas acham assim, que o fato da gente ter um mundo mais flexível é um mundo sem processo. Não, mundo para ser flexível precisa ter processo. Tá? Porque senão você não tem âncora. Se você não, como é que você vai saber que está flexibilizando se você não sabe qual é a linha? A linha é essa. Agora, eu aqui vou precisar flexibilizar. Agora, se eu não tenho uma linha traçada, né, eu não sei onde é que eu estou flexibilizando. Qualquer coisa vale. Então, assim, quais são os processos que eu tenho? Os processos que eu tenho são capazes de entregar? Os recursos que eu tenho dentro ou que eu posso contratar fora são suficientes para essa entrega? Porque senão você vira o cara que promete e não entrega. Então, eu acho que isso é uma coisa que frequentemente muitas pessoas de RH dizem assim, pô, a gente chega mais cedo que todo mundo na empresa, sai mais tarde que todo mundo, é um bando de coisa para fazer, ninguém reconhece a gente. Eu digo assim, o que está acontecendo na sua vida? Porque você está se comprometendo, talvez o seu cliente está esperando, você está fazendo ele ter uma expectativa muito maior. E você simplesmente não tem capacidade de entrega, porque seus processos e os seus recursos não são. Às vezes é simples assim, cara. Quer dizer, começa por um discurso, às vezes, muito bem articulado, mas uma estrutura de processos e de governança que não vai ser capaz de entregar aquela coisa bonita. Entendeu? Então, e eu te digo, tem que olhar isso também. Essa sua fala ela é fantástica, porque eu acho que ela recai sobre todos nós. Na maioria das vezes, quando eu me envolvo em problemas de pessoas, de times, de liderança, tem uma formiguinha ali que se torna imensa, que é a gestão do dia. A maior parte das pessoas não sabem se organizar, que é o teu processo. E aí você precisa ter o processo que você vai cumprir, mas você precisa descobrir o seu processo de trabalho, o processo da sua área, como a sua área funciona, o que é que começa primeiro, o que é prioritário todos os dias, o que é prioridade no mês, o que é prioridade na semana, o que não pode deixar de entregar. Quais são os momentos que eu vou olhar a operação? Eu preciso reservar momentos na minha agenda para olhar o estratégico, senão a operação engole, inclusive. Você não para, você se envolve, você não tem tempo para pensar. E a gente até falou das IAs generativas, eu acho ótimo, que eu falei assim, bom, que bom, vai ter um monte de coisa. Estou aí com um ajudante fazendo umas coisas para mim, para que sobre tempo para fazer coisas grandiosas.
Porque todo trabalho é importante, né? Mas se a gente sobra tempo, que esse é o desafio de qualquer área, sempre vai existir restrição. Todo projeto tem restrição. Se não tem, tem alguma coisa errada. Exatamente. E eu acho isso importante. E uma coisa que eu percebo assim no RH às vezes é ele tem tanto esse olhar, né? Que a questão dele é lidar com a flexibilidade, com as pessoas, né? Com aquilo que é um imponderável, e é verdade, a gente tem o lado do Uhum. imponderável, e esquece que tem um Sim, lado ponderável que sustenta, tá? que Então, sustenta. assim, é preciso que essas coisas, né, tenham um espaço na agenda do RH. Né? Então, por mais que ele tenha uma identidade maior com o imponderável, que ele também tenha, né, saiba como ele vai conseguir fazer essa entrega daquilo que e realmente essa genuína contribuição. Eu acho que pode ser que alguns processos já estejam em grande parte até sendo terceirizados para os nossos robôs, por que não? Eu há pouco tempo tive um aluno que disse: Sim. professor, eu estou muito desmotivado na área de RH. Eu digo: o que você faz? Ele disse: não, eu sou da área da folha de pagamento, eu faço planilha Excel o tempo inteiro. Eu digo: caramba, eu sou obrigada a preencher um monte de formulário. Eu digo: caramba, Oh, meu Deus. isso tudo podia ter um robô fazer. Ele: pois é, a gente sugere, mas eu não aguento mais, eu não sou um RH. Eu digo: realmente, acho que não, porque já existem processos que os nossos robozinhos vão fazer. Sim, O sim. que você precisa, hoje a gente tem falado de People Analytics, né? Eu sou suspeita porque eu coordeno um curso, inclusive, de People Analytics. Então, assim, eu acho que decisão baseada em dados é essencial. Agora, Sim, é preciso que você não precisa ser um cientista de dados, você precisa saber quais são as variáveis que você vai analisar, como é que você vai lidar com isso, e o quanto aquelas informações realmente estão baseadas em dados, em base de dados, realmente bem construídas, bem formuladas, bem estruturadas, para que você possa sustentar decisões. Então, você vê, muitas das vezes, que o RH não criou um processo para analisar e compreender, né, essa base de dados que vão ser dados que ele depois vai tomar decisões em cima. Então, ele tem base de dados poluídas, ele tem uma série de coisas que não permitem que ele baseie, que ele sustente. Então, isso é uma outra questão que muitas vezes do RH dizendo assim, o RH é muito qualitativo. Eu digo: gente, tudo é quali-quante. Como é que tem certas coisas que você vai encontrar caminhos de mensuração? Então, por exemplo, quem é psicólogo, quem estuda comportamento humano, sabe que uma grande parte da psicologia é sustentada por uma estatística de alta precisão, porque a gente trabalha com dados estatísticos muito fortes dentro da psicologia. Então, assim, é uma ciência comportamental, mas ela trabalha com base de dados e ela precisa ter isso muito bem estruturado, né? Como a medicina trabalha, né? Quer dizer, um remédio, sim, sim, ele é sim. pesquisado, ele é estudado, etc. Então, assim, saber lidar com a quantificação e usar ela, saber usar essa quantificação adequadamente é outra coisa que o RH precisa. E ele, felizmente, está descobrindo. Quer dizer, eu tenho a sorte de coordenar um curso de People Analytics que já passaram centenas de profissionais de RH pela gente, centenas, e cada vez que a gente põe no ar, a gente lota as turmas, e eu tenho visto o RH bastante já sabendo lidar com isso, quer dizer, Ai, que eu não acho achando fantástico. que a parte numérica e processual, ao contrário, cada vez mais consciente da importância e de como usar isso bem. Né? Não fazer disso também um grande templo. Oh, meu Deus, agora eu vou medir tudo. Não, tem as coisas que eu preciso realmente medir. Tem processos que têm que estar muito claros. Tem enxergar o todo, ter as conversas difíceis, saber trazer isso de volta, porque nós somos pendulares. Né? Eu estava Uhum. lendo um artigo agora ontem e que falava assim: nossa, a educação mediada pela tecnologia está acabando, porque nós era 70%, agora é 30%. Aí você vê, 30% da online ao vivo, 30% da online é, da online assíncrona, 40% de autoestudo. E, assim, muito pouco
não se fala mais nos cursos. Então, assim, a tendência aumentando do autoestudo, digo, olha, percebe o seguinte, houve de 70% por uma opção, está se encontrando que existe um pouco de tudo. Um pouco de Existe tudo. o tal do equilíbrio. Então, assim, um pouco de assíncrona, um pouco de síncrona, um pouco de autoestudo, um pouco de ensino formal, né? Tem um pouco de cada coisa em tudo. Então, quando a gente começa a amadurecer, a gente percebe que, né, é quando a gente aprende a comer, né? Quando a gente aprende a comer, nosso prato tem um pouco de salada, Um pouco ele de tem um pouco de tudo. carboidrato, tem um docinho de sobremesa, por que não? Então, assim, quando a gente, às vezes, é muito criança, a gente, né, fica lá só nos sanduíches, etc. Então, assim, a maturidade mostra que tem que ter um prato colorido, né? Então, eu acho que a gente Isso. precisa ter um prato colorido. Tudo um pouco vai fazer o equilíbrio. Eu acho que acreditar em ecossistema é isso. Um bioma só se equilibra quando ele tem um pouco de Um tudo pouco de tudo. e tudo é respeitado ali, porque senão ele vai entrar em desequilíbrio. Ele realmente vai adoecer. Ele não vai florescer maravilhosamente. Então, eu acho que é nessa perspectiva que o RH precisa se olhar e ver assim, o quanto eu estou tendo um pouco de tudo aqui e estou conseguindo olhar para tudo isso de uma forma realmente que eu possa, né, responder ao anseio de toda uma sociedade que está se transformando, né? Então, e que o RH não perca esses espaços, porque eu às vezes acho que ele está perdendo esses espaços. Então, o prazer para mim de estar aqui, cara, de estar falando sobre o assunto, é dizer assim, por favor, RH, não se deixe ser substituído dentro das organizações, Sim, sim, porque você sim. se preparou muitos anos para isso, para dar as respostas. Então, você E também tem olha que que a se. gente deu alguns saltos, né? A gente precisa conseguir dar. E durante muito tempo a gente foi um departamento pessoal só, sem olhar outras ações, era só a folha de pagamento, só o contrato, né? Olha onde a gente chegou e olha o mundo de oportunidades que tem. Então, isso é que me encanta. Eu dei aula no curso de RH há muitos anos e a gente estava começando a falar sobre essas coisas. E agora a gente tem aí, de fato, a possibilidade de colocar a mão na massa e fazer total diferença. Só que não dá para fazer sem processo, sem indicador, sem hipótese, sem metodologia. Aí a gente volta para nossa academia, né? Toda proposta de valor tem que ter uma hipótese, tem que ter metodologia, os indicadores de sucesso, quantitativos e qualitativos, mas tem que, né? E essa jornada a gente não escapa dela, senão a gente não entrega. É verdade. Então, eu acho que quando a gente está falando desse RH estratégico, parece mais do mesmo, mas não é. Eu acho Não que a é? gente está falando de uma outra perspectiva, mais fascinante ainda, né? Eu acho que Sim, adiciona uma série de ingredientes e que o RH ocupar esse espaço com competência, se preparando para valer, primeiro é muito prazeroso, né? Você vê toda uma transformação de um segmento de negócio, por exemplo, a partir da liderança de pessoas de recursos humanos, e aí, novamente, eu também insisto com RH, RHs se unam entre vocês, porque nós somos um ecossistema pesado, se a gente pensar numa sim. influência que a gente tem numa sociedade. Quantos profissionais de RH tem nesse Brasil? Como é que eles poderiam pesar e influenciar em mudanças sociais importantes para a transformação, para que os nossos processos de trabalho das organizações realmente pudessem, né, de uma certa forma, contribuir? Então, RH, unam-se, né? Entre nós, né? Precisamos. Oh, precisamos conhecer Nós outras somos uma ponta. pessoas, Quem fazer somos nós de alianças. RH, né? Quer dizer, se a gente for desenhar o Uhum. perfil do profissional de RH no Brasil, quantos nós somos e de que nós somos capazes de fazer juntos por esse país? Sim, Né? sim, Eu sim. acho que essa pergunta também eu faço para o RH, essa é uma provocação, né? Se deixar, cara, eu vou Ai, não! organizar o RH para falar com Deus, entendeu? Adoro! Se podemos, por que não? Não, né? Vamos lá. Aliás, não Eu adoro, acredito. por que não? Por que não? Eu sempre tô aqui, gente, por que não? Vocês estão fazendo? Por que não? Qual é o primeiro passo para a gente fazer isso?
Eliane, que aula, amei. A gente vai ter que gravar outros, porque já anotei aqui uma lista de coisas que a gente pode conversar. Adorei o chamado do RH, se una, por favor, adoro. O Pipotec, inclusive, é esse espaço, começou assim, dentro dessa perspectiva da gente conhecer pessoas interessantes, trocar ideias interessantes e que a gente botar aí uns insights, né? Ouvir outras realidades. E eu simplesmente amei. Amei esse episódio. Muito obrigada. Eu tive um prazer muito grande e que essas coisas possam acender outras chamas. Sejam bem-vindos os comentários discordantes e os concordantes. E vamos, por favor. Eu vou adorar saber de tudo isso, porque também. Essa é a minha perspectiva, mas eu acho que a gente tem que se expor para que as pessoas também digam assim, olha, acho sim. Eliane, não é por aí. E aí, vambora, né? Porque eu vou adorar. Eu acho que eu costumo dizer que a gente já passou da fase de não se expor. Né? A gente já viveu tanto, para que a gente vai deixar de falar o que a gente pensa? No máximo, alguém vai dizer, Karen, não concordo com você tá doida. Eu falo assim, tá certo. Vamos então conversar sobre isso. Eu vou querer exercer minha capacidade de escuta e dizer assim, não, realmente, isso está me incomodando, mas deve ter coisa aqui que eu estou bloqueando. Não, mas eu me lembro muito de sala de aula. Eu tinha uns alunos que falavam assim, prof, você tá maluca. Eu falei assim, então, vamos nos unir nas nossas loucuras. Eu também acho que você não tá pensando bem. Então, eu não tô, nem você. Como é que a gente faz? Vamos conversar. Uma hora a gente encontra uma solução. É verdade. E a discordância, ela é fundamental nos dias de hoje. Com certeza. Ai, que bom. Adorei. Adorei. Foi muito bom, um prazer. E, nossa, estou à disposição para novas conversas e novos diálogos. Ah, eu também, com vinho. Já. Você vai estar ótima com vinho. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar sobre o que eu amo. Ah, que bom. Um beijo a todos. Beijo também. Tchau, tchau. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotec. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!